Olá pessoal, estamos percorrendo juntos um caminho de experiência com a Palavra de Deus em nosso projeto Logos. E chegamos hoje ao quarto livro da Bíblia, o livro dos Números. Vejamos agora o nosso gráfico de leitura. O livro é composto por 36 capítulos e nós teremos exatamente 9 dias para a leitura de todo o livro. O título Números, do grego aritmoi, significa literalmente números ou aritmética, uma referência direta aos censos e contagens dos israelitas narrados no livro, o que já sugere para muitos um manual árido de estatísticas e censos demográficos. Já na Bíblia hebraica, o livro chama-se Bemidbar, que significa no deserto. Não é raro que o livro seja visto como um obstáculo entre a libertação épica do Egito e a renovação da aliança em Deuteronômio. Muitas vezes, ao abrir a Bíblia no quarto livro do Pentateuco, o leitor entusiasta de Gênesis e Êxodo sente um súbito desânimo. Essa falta de interesse pela leitura desse livro geralmente decorre de uma leitura superficial. À primeira vista, Números parece uma colagem desconexa de listas genealógicas, regulamentos, rituais repetitivos e detalhes logísticos sobre a organização das tribos. Para o leitor moderno, o texto pode soar como um relatório burocrático de uma civilização antiga, perdendo-se o fio da meada teológica em meio a tantos nomes e quantidades. No entanto, é justamente sob essa camada de aridez que se esconde uma das narrativas mais cruciais para a compreensão da fé bíblica. A importância de Números no conjunto da Torá é vital. Ele não é apenas um apêndice, mas o motor geográfico e espiritual que move Israel do Sinai até as portas da Terra Prometida. Sem ele, haveria um hiato inexplicável de 40 anos na história da salvação. Sua relevância pode ser sintetizada em 3 pilares fundamentais. No primeiro, temos a transição das gerações. O livro documenta a morte da geração do Êxodo, aqueles que viram os milagres no Egito, mas sucumbiram à incredulidade, e o surgimento da nova geração. Ele ensina que a promessa de Deus permanece mesmo quando o povo falha. No segundo pilar, temos a presença de Deus no caos. Através das instruções detalhadas sobre o acampamento e o tabernáculo, Números demonstra que Deus deseja habitar no centro de seu povo. A ordem das tribos em volta do santuário simboliza que a vida comunitária deve orbitar em torno do sagrado para não se perder no vazio do deserto. E por fim temos a justiça e misericórdia. É em Números que encontramos episódios dramáticos como a rebelião de Coré, as murmurações por comida e o incidente das serpentes abrasadoras. O livro equilibra a severidade de Deus diante da rebeldia com sua fidelidade inabalável, provendo cura e direção mesmo quando o povo deseja retroceder. Longe de ser um livro morto, Números funciona como uma poderosa metáfora da caminhada espiritual. Ele retrata o período entre a libertação do passado e a conquista do futuro. O deserto aqui não é apenas um cenário geográfico, mas uma escola de formação de caráter e dependência divina. O título hebraico do livro Bemidbar é muito mais fiel à sua essência do que o título grego. Ele nos convida a entender que os momentos de maior provação e aparente estagnação são, na verdade, os períodos em que Deus está organizando, purificando e preparando seus filhos para a herança que os espera. O livro de Números é, em essência, o registro de uma crise de confiança. Nele, a murmuração não é apenas uma reclamação comum, mas um ato de rebeldia contra Deus. O povo para de olhar para a promessa e passa a olhar apenas para as suas próprias limitações. Alguns episódios relatam a murmuração gerando uma consequência contra o povo. No capítulo 11, temos o povo murmurando contra Deus. O povo começa a reclamar das dificuldades do caminho e logo depois sente saudades das comidas do Egito, peixes, pepinos, cebolas, desprezando o maná fornecido por Deus. Sobrevém uma praga e atinge aqueles que se entregaram à gula. Isso demonstra a ingratidão espiritual. A memória seletiva de Israel transformou a escravidão egípcia em um banquete,
revelando que o corpo havia saído do Egito, mas o coração ainda pertencia a ele. No capítulo 16 temos o episódio da revolta de Coré, Datã e Abirã, que juntos lideram uma revolta de 250 líderes contra Moisés e Arão, alegando que toda a congregação é santa e questionando o sacerdócio exclusivo. Em decorrência disso, a terra se abre e engole os rebeldes e suas famílias, e um fogo consome os 250 homens. Trata-se de um julgamento contra a arrogância e a desordem. Deus reforça que a santidade requer ordem e que a estrutura litúrgica não era uma invenção humana, mas um mandamento divino. O deserto não foi um erro de percurso, mas uma pedagogia divina. As listas de nomes e os episódios de rebeldia que, à primeira vista, parecem distantes, revelam-se como um espelho da alma humana, vacilante entre a saudade da escravidão e o medo da liberdade. O livro termina às margens do Jordão, com uma nova geração pronta para possuir a promessa. Ele nos deixa a lição de que Deus é paciente o suficiente para caminhar 40 anos com um povo teimoso, mas santo o suficiente para não permitir que a incredulidade herde o que foi conquistado pela fé. Ao fechar este capítulo do Pentateuco, entendemos que a organização e a disciplina, os números, não são fardos, mas a estrutura necessária para que a presença de Deus possa habitar com segurança no meio de nós. Pronto! Agora você pode iniciar a leitura do 4º livro da Bíblia. Boa leitura e até o nosso próximo vídeo. Deus os abençoe.